Começa agora o Meia Pantufa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido porque tá começando o seu Meia Pantufa, toda terça às 5 da tarde no seu player favorito. Eu sou Luiz Leão e tenho aqui comigo, do meu lado, como sempre, o meu amigo Gustavo Azevedo. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Gusta. E aí, assistidores e assistidoras de filmes e séries? E também, como sempre, do outro lado, o meu amigo Lucas Abreu. Bom dia, tarde, noite, madrugada, Lucas. E aí, cinéfilos e cinéfilas do Meia Pantufa? Também com a gente hoje um convidado especialíssimo, quase que exatamente um ano depois da primeira aparição dele aqui. Ele é crítico de cinema, ele é apresentador do Flix Channel, ele é influencer de TikTok, de Instagram e é também o vencedor do troféu Meia Pantufa de Melhor Fantasia de Carnaval 2024, que é uma eleição que nós fazemos nós três e só a nossa opinião importa, então é isso. Parabéns pelo troféu, vai chegar na sua casa daqui a alguns dias. Temos aqui com a gente Paulo Ernesto. E aí, Paulo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Muito bom ter você aqui de novo com a gente. Olá, pessoal. Prazer estar aqui de volta e feliz com o convite, principalmente para falar de coisa boa, né? Espero que sim. Achei que ia ter o discurso do prêmio da melhor fantasia, de onde que surgiu a ideia. Ah, então, mas eu nem sabia que eu estava concorrendo. Eu falei assim, gente, muito obrigado. Primeiramente, eu agradeço a Deus, Qual a minha fantasia mãe. ganhou aqueles assim? Eu gosto do Carme, é a minha preferida, porque eu achei ela a mais irreverente. Eu voto Carme também. Foi a mais que ninguém faria, assim, sabe, no carnaval. E eu tenho tatuagens falsas dele aqui. Se alguém quiser, eu posso enviar para vocês agora, fazer as tatuagens dele. Ano que vem eu vou pegar emprestado. O Oscar tá chegando e a gente tá quase cobrindo todos os indicados a melhor filme. Hoje a gente vai tratar do mais novo filme do Yorgos Lanthimos, Pobres Criaturas, adaptado do livro homônimo de Alasdair Gray. Estrelado por Emma Stone, o filme tá chamando muita atenção e é forte concorrente nas principais categorias. Mas o que a gente achou do filme? Quais as maiores chances que Pobres Criaturas têm no Oscar? E o que pensar das controvérsias que o filme levanta? Antes de começar, você já tá seguindo a gente no seu agregador favorito? Aproveita que ainda tá no começo e clica em seguir. É rapidinho e você se torna o primeiro a saber sempre que o Meia Pantufa tiver conteúdo novo. E tem outra coisa bem importante. Se o seu agregador de podcast tem um sistema de avaliação, dá uma notinha boa aí pro Meia Pantufa. Geralmente é um sistema de estrelas logo no começo do seu feed. Basta clicar no podcast e avaliar. Quanto mais avaliações boas, mais os agregadores distribuem o Meia para as pessoas interessadas. Mas chega de enrolação e bora começar. Vem com a gente comentar Pobres Criaturas no Pipoca e Pantufa. Pipoca e Pantufas. Em Pobres Criaturas, acompanhamos a história de Bella Baxter, numa época, o Gusta chamou de época vitoriana no episódio passado, então eu vou continuar chamando de época vitoriana, mesmo que isso não esteja tecnicamente vitoriano ou steampunk? Né? Uma era vitoriana steampunk, que é uma coisa bastante específica. A gente acompanha a história de Bella Baxter, que é um experimento científico de seu pai, Dr. Victor Frankenstein. Não, Dr. Baxter. God. Ela é uma mulher que foi trazida de volta à vida, mas não exatamente como mulher. Acho que não precisa entrar muito aqui nessa situação, mas a gente acompanha aqui o crescimento, a evolução desta criança adulta em uma pessoa realmente adulta, o processo de maturização, de maturidade da Bella Baxter e com a exploração do próprio corpo, da própria consciência e da própria posição social. O filme é do Yorgos Lanthimos, conhecido por ser esquisitíssimo, quase que literalmente, né? A gente vai taxar ele como um dos precursores do movimento do Weird Greek, né? O grego esquisito, junto com alguns outros cineastas. Ele definitivamente foi o que conseguiu maior projeção hollywoodiana, né? E por consequência, maior projeção internacional. É a segunda vez que ele trabalha com a Emma Stone, dessa vez ela é a protagonista de fato do filme deles. Poderia ser questionado em A Favorita, né, essa divisão com a Olivia Colman, mas acho que é também lá, né, e aqui a gente tem essa história dirigida pelo Yorgos, não escrita por ele, mais uma vez, né, ele tá abrindo mão de escrever o roteiro, assim como foi na Favorita, tá dirigindo projetos de outros roteiristas, e é um filme que demorou pra sempre pra chegar nas salas de cinema, ou mesmo pra cair do caminhão, que é uma expressão comum que a gente usa aqui, né, Lucas? Demorou um bocadinho pra chegar. E agora tá indicado a 11 Oscars.
Sim, isso mesmo. Vamos ver quantos deles ele vai levar. Tá indicado nas principais categorias da premiação, em algumas das principais categorias da premiação, né? E a gente vai discutir um pouquinho sobre Yorgos, sobre Pobres Criaturas, sobre o passado do Yorgos, sobre a adaptação de Victor Frankenstein, sobre as polêmicas, sobre meio gays, sobre a agência da atriz, sobre cenas de sexo, tudo que a gente... tem assunto, é muita camada. Vamos começar, como sempre, pelo nosso convidado, Paulo Ernesto. O nosso convidado, eu já falei isso várias vezes para outros convidados, eu não sei se essa é uma posição de honra ou uma posição de sacanagem, porque a gente acaba deixando o convidado para fazer a primeira posição sobre o filme que a gente tá cobrindo. Então, assim, você vai inaugurar o debate pra gente falando o que você achou de Pobres Criaturas. Você que trabalha com crítica e tá num grande centro diferente da gente, já tem muito tempo que você viu agora quando entrou em pré-estreia, em cabine também, nas últimas semanas, considerando a data de gravação desse episódio. E o que você achou de modo geral? Eu assisti mais ou menos, acho que vai fazer um mês que eu assisti, umas 3 semanas mais ou menos. É sempre uma responsabilidade começar falando sobre o filme, mas é um filme que eu tava com grande expectativa. Eu acho que quando anunciaram os indicados, eu sentia que talvez seria um dos que eu mais ia gostar, porque eu gosto bastante do trabalho do Yorgos, assim, de ser mais diferente, da estética, da maneira que ele trabalha com os atores. Não vou falar tudo ainda que eu achei pra gente ir discutindo, mas posso falar que eu gostei bastante, assim. Foi diferente do que eu tava esperando, mas gostei bastante do que eu vi, assim. O que você quer dizer com foi diferente do que você tava esperando? Não, eu tinha um receio de que ele pudesse errar muito, porque eu acho que depois que grandes diretores, assim, diretores em ascensão, começam a receber muita atenção de Hollywood e tem um orçamento livre, que eles têm muita liberdade criativa, a chance deles errarem e fazer alguma coisa ruim é grande. Aí eu falei, pode ser que ele erre. E um exemplo disso, por exemplo, foi o Damien Chazelle em Babilônia também. Tipo assim, faz o que você quiser. Eu amo Babilônia. Eu acho por isso que você comprou uma briga muito errada agora. Gusta é defensor ferrenho aqui de Gusta Babilônia. adora esse filme, apaixonado Eu por amo esse filme. Babilônia. E deu até briga no nosso episódio, mas eu tô contigo, viu? Mas Nossa, é isso, né? Então, obrigado pela participação. Depois eu volto. Já comecei com briga. Mas no outro, vocês falaram que eu tava muito sem brigas, então já comecei aí. Me mandaram, Isso. falaram que você odiava, eu falei, critique. Tava no briefing, né? Por favor, tocar em pontos sensíveis, agressivos, polêmicos, né? E tudo mais. Mas bom, então não vou entrar em Babilônia, mas é isso. Às vezes eu acho que quando tem muita liberdade, principalmente financeira e tudo mais, eles costumam dar uma errada. Eu fiquei com medo disso acontecer, mas felizmente isso não aconteceu. Então isso foi diferente já do que eu achava, assim. E eu achei que ele ainda teve uma liberdade criativa muito grande, arriscou bastante coisa e respondeu muito pouco, eu acho, com as expectativas do mercado hollywoodiano, assim. Quando eu crescer, quando eu tiver, assim, sei lá, uns 10 anos desse podcast, capaz que eu vou conseguir aprender a ser sucinto igual o Paulo. Eu queria, assim, super... Olha, a ideia é essa, pronto. Eu ia trabalhar... o público do Meia Pantufa ia triplicar se eu falasse menos. É o tempo do TikTok, 30 segundos. Exatamente, é o hábito, né, do TikTok. Gusta, manda bala aí sobre Pobres Criaturas. Eu gosto do convidado falar primeiro justamente porque ele define o tom. Então, se ele não gosta de alguma coisa, aí a gente pisou num calo, a gente já, entendeu? Já prepara pra briga. Então, é assim que funciona. Tá armado já, né? Eu Já tá critiquei o armado. seu queridinho. Não, aqui não vamos, né, tornar esse debate sobre um debate de Babilônia, porque senão eu vou fazer um episódio só de Babilônia aqui de novo com o Paulo e não vai dar certo. E os meninos vão ficar nervosos comigo, porque a gente já brigou tanto por causa desse filme. E ele sempre vem à tona, porque realmente ele é visto como esse filme de alto orçamento, que é dado por um diretor que estava em ascensão, e ele é visto como um filme que Ruim. só foi muito grandiloquente e não entregou muitas coisas que as pessoas queriam, mas pra mim entregou tudo. Momentos icônicos que nunca esquecerei. E eu acho que aqui em Pobres Criaturas, além do Yorgos ter feito cenas incríveis que vão ficar pro resto da nossa vida, assim, na cabeça, sabe? É um filme que tem momentos muito icônicos, principalmente da personagem da Bella Baxter. Eu acho que não tem como a gente falar que a Emma Stone, que ela tá roubando a cena. Todo o filme é dela, o filme é sobre ela, o filme fala sobre os dilemas dela, os personagens masculinos são acessórios aos problemas que ela tem. Então, o que brilha muito aqui são os trechos em que ela explora as temáticas que o Yorgos quer levantar, né? As pulguinhas ali atrás
da orelha que o Yorgos quer deixar em cada um de nós. E para além desses momentos icônicos, da fotografia, da direção e tudo mais, eu acho que o que mais me deixou feliz de ver esse filme é que ele é um filme muito engraçado. Eu ri o filme inteiro. Eu achei muito legal, porque eu achava que ia ser uma experiência cabeçuda, eu achei que eu ia ver, sei lá, um filme meio lynchiano, uma coisa só, assim, sabe, que você fecha o olho e tem que prestar muita atenção, porque ele vai brincar com a estética e com o sonho, e às vezes ela vai sonhar que tá no navio e não, na verdade, na casa dela. Eu achava que ia ser essa pegada, mas não, ele tem uma estrutura linear, uma estrutura que sai do ponto A pro ponto B, pro ponto C, só que na visão estética e caótica que é a cabeça do Yorgos Lanthimos. Eu tava preocupado também, de certa forma, com esse filme, porque eu achei que ele ia ser complicado demais pra gente assimilar, mas eu acho que, pelo contrário, como ele trouxe muito humor, como ele trouxe muita leveza pra personagem da Bella Baxter, que é incrível, como eu já falei, eu acho que o filme se torna um filme acessível, um filme fácil, e por isso que ele tomou tanta projeção. Acho que ele aumentou de tamanho, porque pessoas que estão no mainstream conseguem acessar esse filme e acompanhar a história do começo ao fim, apesar das firulas estéticas e dos cacuetes que o Yorgos Lanthimos tem, né? Os personagens são extremamente plásticos, os personagens são meio estéreis, eles não se comportam como eles se comportariam num ambiente normal, tem toda essa pegada, né? E além disso, eu acho que o Yorgos, ele deu um salto muito grande na questão estética dele. Ele nunca tinha trabalhado tão intensamente como ele trabalhou nesse filme a sua estética. Ele coloca umas lentes grande angular em lugares que você nunca imaginava que poderia colocar e funcionar, sabe? Tem uma cena que ele vai filmar todo o auditório dos estudantes de medicina e ele joga a câmera lá no chão e ele consegue pegar todo mundo lá no fundo, lá atrás de tudo do auditório. São coisas que, assim, pouquíssimos cineastas conseguem fazer isso, porque eles decidiriam fazer com uma câmera e jogar a câmera lá atrás e fazer um plano super aberto, e ele não, ele joga as angulares em lugares que você nunca imaginava e funciona, tudo funciona. Eu achei esse filme tão redondo. Eu, assim, vou até adiantar um pouco que o Luiz falou que foi um dos melhores filmes, se não o melhor filme que ele assistiu esse ano, mas cara, assim, é um grande feito, né? Eu acho que o Yorgos Lanthimos mais uma vez vai subindo na minha lista a cada dia que passa, de melhores diretores. E só antes de passar pro Lucas, só porque você fez esse comentário sobre a grande angular, eu fiz muito paralelo durante esse filme com o uso da olho de peixe na Favorita. Quando a gente fez o nosso episódio do Yorgos, eu comentei que eu não gostava porque eu acho excessivo. Não só é excessivo, como estilisticamente ele acaba ficando muito redundante. Talvez porque o filme seja um pouco extenso demais, a Favorita no caso. Eu acho que o Yorgos abusa muito daquela posição de usar olho de peixe e de mover a câmera só diagonalmente, assim, como se ela estivesse num canto da sala e ela vai só de um lado pro outro, e eu acho que ele faz isso repetidas vezes e acaba ficando um pouco cansativo. Guardadas as enormes proporções, o que acontece lá com o Leave the World Behind, que é um preciosismo que é descabido, porque ele meio que perde a função durante a narrativa. Pelo menos é a impressão que eu tive quando eu vi a Favorita. E aqui, ele continua usando a olho de peixe, mas cada momento que ele usa, e são bem menos do que era antes, tem uma justificativa narrativa, subjetiva, e mesmo que seja estética, puramente estética, mas que é encantadora. Sabe, toda vez que você tem essa câmera do jeito que ela tá aqui, e pra falar só de um dos aspectos do filme, né, é sempre encantador, é sempre a favor da esquisitice da história, do incômodo, de limitar a visão, né, o próprio fato de ele borrar suas beiradas, ele tá te limitando a prestar mais atenção naquela protagonista e nos movimentos daquela protagonista e menos no que tá em volta. A estrutura da casa, a estrutura dos cenários é toda muito desconexa, meio como se fosse uma Guernica, né, parece que as escadas estão fora de lugar, parece que as paredes estão fora de lugar. Então, assim, a estética trabalhando muito em prol da esquisitice da história, sabe? Da bizarrice do conceito e da bizarrice da execução da história. Então, assim, eu acho que lá era um exagero e aqui é uma espécie de aperfeiçoamento do jeito estranho de filmar. Eu fiquei muito com essa impressão, assim, e isso foi um dos grandes pontos positivos pra mim. Vou falar um pouco mais depois. Vou passar pro Lucas agora, né? Lucas, assistiu por último, finalmente deu certo, ainda conseguiu assistir no cinema, não precisou nem cair do caminhão
resolveram jogar uma colher de chá aí pra nossa terrinha e botar uma sessão do filme aí. Fala um pouquinho o que você achou de Pobres Criaturas. Cara, eu achei que esse filme nunca mais ia chegar até mim, assim, cara. Parecia que tudo impedia que esse filme chegasse até onde eu estava, assim. Mas, finalmente, resolveram abrir uma sessão com ele aqui em Rio Verde. Cara, eu gosto de tudo nesse filme. Eu já sou bem fã do Yorgos, eu gosto de todos os filmes dele. Meu favorito ainda é o Sacrifício do Cervo Sagrado, mas eu acho que aqui ele... Se a gente for entrar em toda a técnica do Yorgos, em como ele imagina esses mundos que ele cria na cabeça dele, em como ele dá vida pra tudo isso, eu acho que aqui, nesses termos, ele tá no auge dele. Tudo nesse filme funciona. Eu até tava comentando em off com o Luiz, que na sala que eu tava, eu achei o som da sala muito alto. Eu achei que quando a trilha estoura, tava muito, muito alto, assim, de incomodar. E eu sei que a trilha nesse filme aqui tem momentos que ela quer te incomodar mesmo. Esse eu gosto muito da trilha, eu acho que combina super com tudo que ele quer propor aqui no filme, quando ela tem que ser estourada, quando ela tem que ser alta, quando ela tem que causar incômodo. Gosto muito de como ele trabalha a trilha sonora aqui, mas eu acho que o problema era na minha sala mesmo, que teve uns momentos que ela estourou muito, assim. Mas fora isso, cara, nossa, esse filme pra mim, ele funciona em tudo. O Gustavo falou que ele é bem redondinho, que o Yorgos, ele já tem essa estética dele e já trabalha os personagens dessa maneira mais fria, mais estéreis. E aqui eu achei que ele até deu um tom mais diferente, assim, pra como os personagens interagem e tudo mais. Eu acho que ele fez essa mudança muito porque era necessário pra contar a jornada da Bella Baxter. Porque imagina a Bella como uma pessoa completamente fria, como são os personagens lá do Sacrifício do Cervo Sagrado, cara. Você não teria o mesmo impacto que você tem aqui com esse filme. Então ele faz essa mudança, porque em todos os outros filmes dele a gente vê, né, esses personagens mais frios, conversando de uma maneira diferente, né, meio que todo mundo sem emoção. E aqui ele já vai num caminho completamente contrário, né. Você tem os personagens ali igual o personagem de William Dafoe, né, que é aquele personagem mais racional e tudo mais, mas até ele, você vê que tem uma coisa mais passional nos personagens aqui também. E eu gostei dessa mudança que ele trouxe. Mas pra mim, essa estética da Inglaterra vitoriana, steampunk, cara, nossa, eu adorei o que ele fez aqui. O Yorgos, ele tem uma coisa que eu acho que ele se diferencia um pouco da maioria dos cineastas autorais, assim, que geralmente cada um, a gente identifica o estilo de cada um muito pela técnica como eles filmam, e o Yorgos também, né? Vocês já comentaram sobre o Olho de Peixe e tudo mais, a grande angular que ele usa, mas o Yorgos, ele tem uma maneira diferente de imaginar todo aquele mundo na cabeça dele. Qualquer filme que ele já fez até hoje, ele não importa a história que ele vai contar, se é uma história como Dente Canino, que vai só se passar dentro de uma casa e como aquela casa funciona, se é um filme que tem um suspense maior como O Cervo Sagrado, se é essa jornada de descoberta da Bella Baxter, ele sempre cria um mundo muito particular, assim, na cabeça dele. Eu não diria nem que é uma coisa distópica, porque nem sempre é uma distopia e tudo mais. Ele simplesmente decide que, olha, beleza, eu vou contar essa história, mas vai ser no mundo como ele é imaginado aqui na minha cabeça. E eu acho que ele faz essa criação de mundo, assim, de uma maneira muito, muito orgânica. Você vê que é dele, você vê que aqueles personagens ali, que aquilo ali não é o mundo em que a gente vive. Pra mim, isso é um dos maiores trunfos, assim, do Yorgos. E aqui, em Pobres Criaturas, eu acho que ele faz tudo isso, assim, todas essas características criativas, estéticas e técnicas dele estão no seu auge. Eu gosto muito da Emma Stone, ela se tornou a minha favorita agora na disputa do Oscar, que era a Lily Gladstone. Ela bateu a Rachel Weisz, então? Ela que é a favorita? Oh, meu Deus. Acho que o Luiz ainda vai comentar sobre Oscar com a gente mais pro final do episódio aí, mas esse ano a gente tem um ano forte e pra mim a Emma Stone tá na melhor atuação da vida dela, cara. Eu gosto de todas as atuações desse filme. Eu acho que tudo combina muito, assim, com o que cada personagem quer propor e como ele vai caminhando com essa história. Ele vai soltando as coisas conforme tem que soltar. O Paulo comentou que tinha um certo medo, né, dele fazer cagada agora que ele tá com o dinheiro na mão do estúdio, com o dinheiro do estúdio na mão, né? Essa é a regra, né, parece. Todo cineasta bom, assim, mais autoral, quando chega ali, agora o estúdio deu o aval, deu o dinheiro, parece que sai um negócio completamente fora, assim, da caixa, né? E aqui o Yorgos, muito pelo contrário, né? Ele superou tudo que ele já faz, ele fez, assim, a enésima potência e funciona demais, cara. E é um filme que ele gera conversa, cara, né? Tanto é que a gente tá aqui no podcast, mas... Não, mas aqui a gente conversa de tudo, se você colocar de tudo. Pode ser uma Missão Impossível que a gente gera uma conversa. A gente faz do Nimic, se você quiser, a gente conversa 2 horas sobre o Nimic do Yorgos aqui, curta de 7 minutos. É um filme que eu saí dele e eu não conseguia expressar muita coisa, assim, eu tive que ficar pensando e eu e a Cimeli, a gente ficou conversando, até ontem a gente tava conversando sobre esse filme, tem uma semana que a gente viu, foi uma puta experiência, realmente um dos meus favoritos. Eu já dei um indicativo uns episódios atrás e vou
não vou ser sucinto agora, mas eu tenho um resumo pra dizer, assim. Esse é o melhor filme do Yorgos. Esse é o filme em que o Yorgos tá... A gente falou muito isso sobre o Nolan e Oppenheimer em termos de maturidade de direção, sabe? Eu acho a mesma coisa aqui. Eu acho que essa é a direção mais madura, cuidadosa, sensível, potente de todos os filmes do Yorgos. Esse é o filme da carreira da Emma Stone e esse é o meu filme favorito da temporada. Nesse momento dessa gravação, né? Porque a gente sabe como é que muda e daqui a um ano, nossa, mas parece que o outro filme era bom, não sei o quê. Mas assim, nessa etapa assim de temporada, não tem nenhum filme que eu gostei mais e olha que a temporada tá bem boa esse ano, né? Assim, Assassino da Lua das Flores é maravilhoso e Oppenheimer é legal também, eu gosto muito de Barbie, tem vários filmes que eu gostei bastante, mas é impressionante o que o Yorgos consegue fazer aqui, o que ele consegue dizer aqui, o que ele consegue deixar não dito também, a quantidade de camadas que essa história vai criando, porque ela tem o estilo provocador do Yorgos sem ter sido escrita por ele, né, é só no jeito como ele filma, no jeito como ele dirige, no jeito como ele dirige atores, inclusive, que você sente como a pegada do Yorgos casa com esse tipo de história. A gente tá lidando com uma história de Frankenstein com um diretor que é conhecido por dar diálogos muito frios e isentos, ou o mais isentos possíveis de apelo moral ou social com relação às ações e às falas. Então nós estamos lidando com uma criatura que tá deixando de ser uma criança e se tornando uma mulher e que tem uma análise muito fria acerca das coisas. Era o melhor personagem possível. Parece que era o personagem que o Yorgos estava procurando a vida inteira, sabe? É uma tela em branco pra ele moldar esse tipo de comportamento. E essa análise, ela é muito engraçada em vários momentos. A falta de traquejo social da Bella Baxter não é nem traquejo, ela não tem nenhuma consciência social, né? Ela foi criada dentro de uma casa até ela atingir, sei lá, o que parece ser a adolescência dela, né? Dentro do filme. E como ela vai descobrindo as coisas. E eu acho que tem muitos lados pra gente avaliar isso, mas um dos lados que eu acho bonitos, de certa forma, considerando-se que é o Yorgos, é difícil usar a palavra bonito nesse contexto, mas eu até acho bonito de certa forma. É como ela vai virando pai, né? Na medida que ela tá amadurecendo, ela mostra uma coisa de ciência a todo custo. Ela mesma quer se sacrificar pela própria curiosidade. Ela precisa saber como é a experiência por si. Ela precisa viver a experiência porque ela precisa saber. Ela precisa saber de tudo que envolve a vida dela, de tudo que ela é, de tudo que forma o que ela é. Não só ela precisa saber porque ela é diferente, ela precisa saber porque ela é, porque ela existe. Então, assim, conceitualmente, é brilhante como ela vai explorando isso aos poucos. E a falta de apelo sócio-moral, se é que essa palavra existe, do Yorgos é muito conveniente pra esse tipo de história. Porque ela acaba enfrentando coisas, e nós somos o pior grupo possível pra discutir isso, eu sei, mas nós vamos ter que discutir isso. Ela acaba enfrentando coisas que socialmente são aplicadas a mulheres e que todas têm apelo moral e social muito grande. E ela enfrenta essas coisas de uma forma extremamente analítica, como o pai dela ensinou ela a fazer, porque o pai dela é um cientista. Então, assim, a evolução dela passa muito por essa mente analítica que é característica do Yorgos, e por isso ela encara masturbação, ela encara sexo, ela encara aventura, fuga, viagem, prostituição de uma forma absurdamente analítica. O que causa humor muitas vezes, mas que causa tristeza muitas vezes, né? Você sente tristeza por ela, por aquela personagem, pela jornada dela, porque ela se submete a coisas que a gente acha pavorosas e que a gente acha moralmente questionáveis, digamos assim, sem ter plena consciência do que aquilo significa, simplesmente pela experimentação. E por conta desse tipo de coisa, o filme acaba abrindo tanta margem para discussão, para interpretação, para debate, para certo ou errado, para romantização ou não romantização, para olhar masculinizado ou olhar feminilizado, pro papel da produção do filme, porque até virou um assunto com essa história de male gaze, até virou um assunto que a Emma Stone tem brigado, porque é óbvio que existe um olhar masculinizado sobre as coisas, mas por que isso deveria necessariamente ser um defeito? Será que a gente chegou a esse ponto de ter que estratizar tudo e criar um apartheid cultural para que só homens brancos só possam falar de histórias de homens brancos, tipo assim, e que a gente não tenha nenhum tipo de agência de interpretação? Porque cinema é arte, gente. Cinema é a interpretação, empatia, conexão, sabe? E a Emma Stone tem brigado muito porque ela acha que falar em male gaze diminui o papel dela na produção do filme, não enquanto atriz, mas enquanto produtora,
enquanto parte que constrói a história junto com o diretor, sabe? Então, assim, dá muitas discussões, tem muitas discussões sociais, tem muitas discussões morais, tem muitas discussões artísticas, e eu acho que o filme é brilhante por causa disso. Como o Lucas falou sobre a gente ficar reflexivo, a gente fica reflexivo porque tem coisa demais acontecendo. E é um filme sobre maturidade, mas é um filme também sobre experimentação, sobre ciência. Ele é sobre o que seria uma mulher Frankenstein. A razão dela de ser muda, a razão dela de existir muda, a forma dela de evoluir muda, simplesmente porque ela é uma mulher Frankenstein. Então tudo isso é debatido no filme, sabe? Ou se não é debatido de forma direta, literal, é colocado em subtexto, é colocado pra nossa reflexão. E é fantástico por causa disso, assim. E o que eu acho que deixa a gente mais reflexivo nesse filme, cara, é que a gente não consegue julgar as atitudes dela. No contexto que a Bella é inserida ali, tudo que vai acontecendo, tudo que ela faz, conforme ela vai se aventurando e descobrindo as coisas, você não consegue julgar, você fica com um olhar ali, tá, não consigo falar se é certo, se é errado, se ela deveria, se não, e é isso, você só fica analisando de uma maneira fria, assim, tudo que tá acontecendo. Eu acho que é isso, assim, eu gostei muito do filme, eu consigo ver que ele não é perfeito também, que ele causa todas essas, tem coisas problemáticas sim, esse negócio do ponto de vista de ser um homem, algumas decisões que ele fez, se fosse uma diretora não teriam sido feitas mesmo, eu acho que isso é importante, se está sendo discutido, se tem gente pedindo voz pra discutir isso, eu acho que isso é importante mesmo, sem querer fazer uma militância vazia, mas é porque eu consegui, isso me incomodou em alguns momentos. De maneira alguma, Paulo. É tipo assim, não é nem um pouco militância vazia. Eu acho que a discussão é assim, a gente tem que entender que um filme poderia ter sido dirigido diferente por uma outra diretora, evidentemente, mas que eu acho que o debate do filme é muito mais importante do que a invalidação do filme, que acontece às vezes, sabe? Especialmente no discurso de internet, sabe? O discurso tem que ser invalidado porque é um diretor? Talvez não, talvez ele tenha que ser criticado e mereça ser criticado, mas assim, que o filme seja visto, né, que o filme seja discutido, como realmente tá acontecendo. Não, sim, eu acho que o ponto principal disso é porque é uma história de emancipação feminina, né, isso eu acho que não é um subtexto, é o ponto principal. Eu acho que talvez por isso o filme apanha algumas coisas, por ele estar pegando um assunto completamente de outro universo, teoricamente. Mas é que ela passa por uma emancipação feminina dentro de estruturas masculinas. Então, se fosse um homem ali, seria parecido, dentro das proporções, com a descoberta de muitos homens, de sexualidade, de tudo mais, como podem viver as coisas, como é que é ok você sair de casa pra fazer isso, e pra mulheres não. Por isso que tem essa estranheza e eu achei muito legal de ser uma mulher muito brilhante ali, né? Mesmo que ele quisesse fazer uma história disso, se fosse com um homem não teria o mesmo impacto. Mas é isso, assim, apesar de toda essa emancipação dela, dá pra ver, por exemplo, como ele trabalha com nudez da Emma Stone e dos outros atores, por exemplo. E é uma coisa muito pequena, mas é diferente. É diferente como ele explora o corpo dela, é diferente como ele explora o corpo do Mark Ruffalo. Há um cuidado, e eu sei que ela estava entregue para fazer o que fosse pro papel, assim como os outros, mas algumas escolhas deixam um pouco machista, de certa forma, né? Da direção dele e tudo mais. Mas ao mesmo tempo que ele toma cuidado com o discurso, então é isso, assim. Eu acho que é um filme... Eu consigo ver que ele tem alguns problemas, só que ele tem tanta coisa boa, ele tem tantos pontos fortes, ele tem um elenco muito forte, ele é muito bonito, a trilha é boa, a história é boa. Pra você bater em alguma área ali é um pouco complicado. Eu acho que a área que dá pra bater é um pouco essa área, né? Dessas discussões, mas é um filme que é muito forte em muitos aspectos, assim. Eu tenho uma crítica, antes de... Acho que o Gusto quer falar, mas assim, eu tenho uma crítica que eu acho que é na mesma linha de crítica que não estraga a experiência total do filme de jeito nenhum, mas foi uma coisa que eu discuti muito com a minha esposa, inclusive, que pra ela foi muito ruim, pra mim foi ruim, mas a experiência geral é maravilhosa, independente disso. Eu acho que o último ato do filme é meio feminismo pra iniciantes, sabe? É uma coisa assim, olha, vou colocar aqui um vilão que ele é essencialmente ruim, ele é uma pessoa que tá aqui pra ser odiada, que é o marido da antiga mulher, né? Ele tá aqui pra ser odiado, ele tá aqui pra você ficar com raiva dele, ele tá aqui pra ser a pessoa mais escrota do universo, porque eu preciso deixar claro que esta mulher jamais será presa por homem nenhum. Eu acho que é o momento em que o filme perde a sutileza que ele teve nas 2 horas anteriores, assim. E aquele pedacinho de história acaba ficando meio banal demais. Mas ainda assim, mesmo tendo concordado
com a minha esposa quando ela discutiu isso, é uma parte mais fraca da história, mais excessivamente literal da história, eu ainda acho que ela tem uma razão de ser dentro do contexto, assim, como a prova final de que aquela mulher, ela precisava ir pra lá, porque ela precisava ter o conhecimento total de quem ela foi pra ela poder ser quem ela será. Eu acho que é a amarração final do arco dela, então eu entendo que é necessário. Eu só acho meio bobo. É a única parte do filme que ele fica meio bobo, sabe? E isso me incomoda um pouquinho ali no final, mas eu acho que de forma alguma atrapalha a experiência como um todo, porque o restante dele é muito, muito bom, sabe? E aí isso me deixou um pouco assim. Eu acho que ela foi essencial, principalmente pra consolidar a visão masculina. Porque até então, todos os personagens masculinos, ou eles são risíveis, ou eles são permissivos com ela, né? Tipo assim, deixa ela fazer as coisas e tal. Ou ajudam, ou são abobados. E toda essa construção é de como seria uma mulher que não tem essa pressão social masculinizada, né? Tipo, construída por bases masculinas. É porque é muito violenta. E por como que as mulheres lidam com os homens é muito mais próximo ao terceiro ato do que aos dois primeiros, sabe? Então, porque o homem é abobado, ele acha que controla, mas não controla. Mas ele é muito violento, ele é muito castrador e tudo mais. Como não seria ela não viver com essa liberdade, daquela forma, como a maioria das mulheres vivem, com muita violência, com um descontrole, talvez seja muito didático, mas eu acho que enriquece muito mostrar o porquê que às vezes não é possível, sabe? Porque como o homem é escroto e violento dentro da sociedade, assim. Então, eu achei legal vocês levantarem que um dos únicos aspectos a ser questionados no filme seria esse aspecto da discussão e se ele deveria ou não ter feito o filme, se deveria ou não ter esse ponto de vista e tudo mais. Ele é extremamente sensível e ele é extremamente particular, subjetivo. É uma parte do filme que não define a qualidade per se, sabe? Então, por e vamos pôr só um asterisco aí, né? Porque a gente não sabe quem está nos ouvindo. A gente fica usando muita terminologia anglicista, né? Male gaze e não sei o quê. Sim, o que a gente está considerando como male gaze, gente, é uma terminologia de uma câmera que tem um olhar masculinizado sobre personagens femininas. E nesse quesito, um olhar masculinizado essencialmente machista. Então ele vai pegar... É aquela famosa câmera de baixo pra cima... a gente chama de câmera Michael Bay, que começa a mostrar uma mulher pela bunda e depois vai mostrar o rosto, porque ele tá absolutamente vendo aquilo como um objeto de desejo. Então, uma crítica que esse filme está enfrentando por algumas pessoas, e o Paulo até já falou sobre isso, é como a câmera, por vezes, ela sexualiza de maneira errada a protagonista, a personagem da Bella, a atriz Emma Stone, né? E isso seria o male gaze, seria uma visão machista, masculinizada, que a câmera, ou seja, o diretor, vai ter sobre as suas atrizes e sobre as suas personagens femininas, né? E isso tem sido muito debatido. E como espectador a gente fica com aquela impressão porque aquilo foi filmado e editado daquela forma e a gente traz aquilo pra gente de uma forma mais sensorial, não tem como. Agora, os motivos e como foi feito e o porquê e quem permitiu que aquilo fosse feito, algumas discussões já estão sendo feitas, inclusive a própria Emma Stone defende que ela participou, né? O Luiz comentou disso, ela participou da produção do filme, ela é uma das produtoras do filme, ela sabe que o filme ia ser desde o início produzido a 4 mãos, então que o Yorgos Lanthimos chamou ela para participar da construção de várias cenas e de várias propostas de como aquelas cenas seriam filmadas, então é muito importante a gente também ter essa contrapartida e procurar o que a Emma Stone tá falando sobre a personagem dela, porque a personagem dela é a alma do filme e é para ela que a câmera está se direcionando dessa forma. Então, eu acho sim que pro público geral essas cenas assustam, porque é como se ela estivesse descobrindo a podridão do mundo por meio de um corpo inocente, né? Não de um corpo, mas de um cérebro inocente. Então, ela tá ali passeando pelas possibilidades que o mundo oferece, né, saindo de casa, se emancipa, vai viajar com o lover, né, com o affair e tudo mais, já prometida para um dos maridos e tudo mais, enfim, ela vai descobrindo o que ela gosta, ela não quer casar, ela quer viajar com um cara que ela não tem nenhum tipo de relação no papel, ela só quer se divertir, e aí quando ela enjoa daquele tipo de diversão, ela quer ajudar o pessoal que tá passando fome, e quando ela deixa de olhar para aquilo, ela tá olhando para outras coisas, então eu acho que vai também acho que foi o Luiz que falou sobre as diversas camadas que o filme constrói, mas o filme, apesar de ter
essas duras críticas que estão sendo feitas, ele tem uma construção da complexidade da formação feminina. Então, ele não nega o fato de a violência faz parte da construção da mulher, mas ao mesmo tempo ele consegue colocar o olhar sobre outras facetas que a mulher também olha e como ela está olhando para aqueles lugares. Talvez muito graças ao olhar da Emma Stone, que está envolvida na produção do filme. Então, eu acho que esse olhar de subjetividade para esse tópico, ele é muito discutível, ele é muito caro ao filme e a tudo que tá relacionado a ele, né, a produção, a direção, o olhar do male gazing e tudo mais, só que eu acho que não tira o brilho do filme, nunca, porque as cenas de male gazing são tão bem posicionadas, assim, que você entende, às vezes, o porquê ela tá ali. Parece que a própria Emma Stone pede para aquilo ser feito, sabe? E ela fala isso várias vezes, né? Ela já deu várias entrevistas. Então parece que tem um contraponto que a gente tem que ter, não defendendo male gazing, gente, pelo amor de Deus. Sabe? Tipo assim, assista o nosso episódio de Blonde. E esse? Eu falo disso o tempo inteiro. Para vocês entenderem que quando a gente fala sobre o olhar masculino sobre a mulher e como a gente objetifica por nada, por objetificar e por sexualizar e por transformar um ícone pop num nada, num pedaço de merda que se drogava, é isso que o cara faz em Blonde, basicamente. Aqui não, aqui tem um objetivo. Aqui ele precisa contar a história dele, ele tá construindo uma história sobre a mulher do Frankenstein, sabe? Uma pessoa quebrada que precisa se descobrir no mundo, que tem o olhar masculinizado sobre ela, um olhar sem pudor, um olhar violento, como o próprio Paulo falou. Então, todos esses pontos, eles são acumulados no filme e com o olhar da direção, ele acaba não sendo tão problemático, mas quem sou eu, né? Então, é por isso que a gente abre o debate sempre e a gente tem que conversar sobre isso. Eu acho que o filme não perde a sua preciosidade por causa disso, desse debate. Ele só abre o debate. Ele não se torna um filme ruim por causa disso. Eu tô bem com o Gusta também. Eu acho que é super válido, assim, o debate que tá acontecendo sobre male gaze, até porque um lado das críticas que o filme tá sofrendo é que o filme ser dirigido por um homem, né, do ponto de vista de um homem, a única forma de uma mulher se emancipar seria através do sexo. E isso é o que tá mais gerando debate aqui, né, sobre o filme. E outra coisa, teve uma outra discussão que é muito parecida com essa, que é sobre a violência sexual. Tem umas críticas que falam sobre, é óbvio que uma mulher Frankenstein passaria por uma evolução que passasse por abuso sexual. O filme também foi criticado por esse aspecto, sabe? Só acrescentando ao que você disse. Sim, cara. Só que eu não... Então, assim, eu acho esse debate super válido, porque o filme, a alma do filme é isso, né? Chega em determinado momento que ela vai se descobrindo através do sexo e a partir dali que ela vai amadurecendo e tudo mais. Só que eu não vejo as cenas de sexo tão sexualizadas assim, sabe? Eu não acho que o Yorgos, ele tenta sexualizar com a câmera, eu não sinto esse olhar dele aqui. As cenas de sexo desse filme não são bonitas, não são cenas pra despertar tesão, nem nada do tipo. Tem cenas que não mostra uma pessoa nua em vários outros filmes que tem muito mais tesão do que as cenas de sexo desse filme. Não é nada explícito. Eu não vejo esse olhar do Yorgos tentando sexualizar aqui, de verdade. Mas eu acho que é porque você conhece o olhar do Yorgos. E existem pessoas podres, nojentas, que não entendem. Eu acho que esse é o ponto, sabe? Porque o Yorgos, ele é asséptico, ele é cru, ele faz cenas em que as pessoas são colocadas em situações quase imaginárias, né? Quase não, praticamente todos os filmes dele ele faz isso, é parte da linguagem dele. Então eu acho que quando as pessoas acessam esse tipo de linguagem sem conhecer o Yorgos, ou talvez com um propósito um pouco diferente, com um propósito um pouco mais sujo, assim, a pessoa assimila aquela ideia de sexualidade confusa que ela tem na mente dela e relaciona com o filme. O próprio tópico de pedofilia que surgiu por causa do filme, né, por causa de uma cena específica, me assustou muito, porque eu assisti o filme e falei, gente, eu não vi isso, sabe, da forma com que as pessoas estavam vendo, porque elas começaram a levantar que o filme, ele estimulava a pedofilia porque... Meu Deus! Por causa da cena de sexo que tem com os meninos lá observando, né, o pai e a Bella Baxter transando. Então, não é sobre isso, né? Aquela cena quer dizer outras coisas. E eu acho que as pessoas confundem um pouco isso. E faz todo sentido isso ser falta de conhecimento sobre o Yorgos, porque pra mim, aquela primeira relação sexual que ela tem, que é a cena mais crua do filme, inclusive, em relação a sexo, ela tá ali pra que você se questione, ela não tá ali pra, de maneira nenhuma, você sentir tesão, ela tá ali pra você ficar pensando assim, mas Exato. Quantos anos essa mulher tem?
Tipo assim, Exato. ela é uma adulta? Ela é uma adolescente? Ela é uma criança? Quantos anos ela tem? Ela deveria estar nessa situação? O que eu deveria estar processando de estar assistindo essa cena desse jeito? Essa mulher tem maturidade suficiente pra lidar com o que ela tá lidando? O filme tá ali pra questionar, o filme tá ali pra pôr essa pulga atrás da orelha. Então, assim, você fazer uma leitura de que o filme tá romantizando aquilo, é uma leitura muito superficial da coisa. Eu acho que essa é a questão. É você bater o olho e falar, tem uma pessoa que talvez seja menor de idade, que está transando com um cara muito mais velho do que ela. Isso é horrível, porque na sociedade isso é errado, não sei o quê. Todo o debate do filme é sobre isso, é sobre o que é moralmente errado, o que é socialmente errado e como a Bella interpreta esse tipo de coisa. Então, assim, tá lá pra ser discutido, tá lá pra gente chegar aqui e falar sobre isso e pensar quantos anos ela tinha, será que isso é certo, será que isso é errado, em que nível isso é errado, o que ela tá aprendendo com isso, ela é uma vítima, ela é consciente de que ela é uma vítima, se ela não é consciente de que ela é uma vítima, ela é uma vítima, tudo isso tem que ser debatido, tudo isso tá ali colocado pro Yorgos pra gente ficar com essa pulga atrás da orelha, pra gente pensar sobre isso. De forma alguma eu assisti aquela cena em especial, mas o filme como um todo, pensando que ele tava coadunando com aquelas coisas. Eu nunca pensei que ele tava coadunando com as coisas que ele pôs em tela. Ele tá contando uma história, sabe? E aí a interpretação fica a cargo de quem tá ali pra assistir. Cara, e eu acho que isso não tira esse debate, né, em volta da cena de sexo, de como o sexo é tratado na trama e de como a personagem da Bella, como uma mulher vai lidando com isso, né? Eu acho que isso não tira o brilho do filme, isso é essencial pro filme. Todos esses debates que estão acontecendo. Eu só acho que às vezes a galera tem uma interpretação, talvez por não conhecer... É o que a gente tá falando, né? Talvez por não conhecer o Yorgos, não... A própria Emma Stone teve que vir à tona pra falar, gente, eu concordei com isso, foi feito da maneira que eu imaginei que essa personagem deveria ser. Não sei se a própria Emma Stone teve que vir a público pra explicar isso pras pessoas. Eu acho que teve uma galera que teve uma conotação um pouco errada, assim, do filme, né? Apesar de tudo ser subjetivo, né? A gente não pode falar que é certo e errado, mas enfim. E eu gosto do terceiro ato, cara, que vocês estão falando. Eu gosto do terceiro ato porque eu não vejo como só feminismo pra iniciantes. Aquilo ali agrega na jornada da Bella. Ela conhecer todo o passado dela, quem ela era. Eu vejo um feminismo para iniciantes muito mais em Barbie do que aqui, nesse terceiro ato, por exemplo. Só a nível de comparação desses dois filmes que a gente teve levantando esses debates esse ano. E que eu gosto também. Aqui, eu acho que não é só isso. O filme ele vai além do discurso, ele vai além da pauta. Ele traz aquilo para agregar a personagem em si, independente dela ser uma mulher, de ter o debate feminista em pauta no filme, mas ela é uma personagem que ela tem que terminar de ser desenvolvida na história. E eu acho que esse final casa muito bem com que ela era essa pessoa que estava em busca de querer saber mais e mais e mais e de conhecer o mundo e de se conhecer. E eu acho que a gente não podia acabar o filme sem, né, descobrir quem realmente ela era, ela se descobrir, né, quanto ao seu passado e tudo mais. Não, imagina o perigo se o Yorgos tivesse humanizado o vilão também, Luiz. Porque, tipo assim, eu entendi o que você quis dizer na questão de deixar ele flat, assim, né? Um personagem que ele é o vilão e não tem outra abertura. Mas ia ser o fim dos tempos se o Yorgos tivesse aberto a personalidade desse vilão como algo mais como ele faz com o Mark Ruffalo e com o pai da Bella Baxter. Então, eu acho que talvez ele escolheu esse caminho pra dar uma segurança também pro filme dele. Mas de forma alguma a ideia é humanizar. A ideia que eu falo não é humanizar. Eu falo assim, a coisa perde a sutileza. Aquele é um vilão muito claro. Ele não é um vilão de subtexto, ele é um vilão de texto. Ele é um cara que almoça e janta armado. Ele é um cara que humilha os funcionários. Ele é um cara que tranca ela e fala em castrar ela. Literalmente fala em castrar ela. Então, tipo assim, é onde a sutileza do filme vai embora, entende? Mas, de novo, esse é um filme, pra mim, ele é 10/10. Isso não atrapalha o filme. Eu só acho que é quase como se ele mudasse um pouco de tom no último ato. Mas eu entendo também a justificativa do Paulo, e concordo até, que aquele é um homem real. Naquela época, naquele contexto, naquele momento. Diferente dos outros homens na vida dela, que são ou patetas ou lenientes, aquele é um homem real da época dentro daquele contexto. Ele seria escroto daquele jeito. Então, faz parte também do contexto. É a experiência final que ela tem de libertação, digamos assim, né? Paulo, quer acrescentar sobre todas essas 40 minutos que a gente ficou falando aqui sobre isso? E além de acrescentar, eu queria te fazer mais uma pergunta, se você já quiser emendar as duas coisas. Uma outra crítica que esse filme recebeu foi de romantização da prostituição. Você acha que é por aí? Você acha que tem sentido falar esse tipo de crítica? Eu vou responder essa pergunta, mas antes eu só queria fazer um link com a fala do Lucas e do Gustavo, que uma hora o Gustavo estava contando o que era a história do filme e poderia ser a sinopse de Barbie também. Ele falou, uma mulher quebrada que tá descobrindo o mundo e tudo mais. E o Lucas também fez esse link. E a gente tava falando de ser um diretor e o que é permitido. E por ele ser um diretor, ele
talvez tenha uma abertura e uma avaliação bem diferente, assim. O que a gente está discutindo desse filme e o que foi discutido de Barbie, porque foi muito superficial os temas e o quão difícil, o quanto a Greta teve que andar para fazer aquele filme, ou para fazer que um filme pudesse acessar tanta gente para tratar desses temas, e como o Yorgos não teve que percorrer esse caminho, e o que é avaliado de cada um sobre trajetórias, entre aspas, semelhantes, mas o quão fundo ele pode cavar e o quão gentil ela tem que ser, o quão ela tem que abraçar tudo, e o quanto ele tá abraçando tudo e ele é foda e ela tá devendo, e isso. E é curioso acho... que até como diretores eles têm uma trajetória semelhante, né, de filmes de baixo orçamento, o indie, que é o que a gente chama de filmes de nicho, e que pegaram no mesmo ano um projeto milionário de filme mainstream, e o que eles tinham que apresentar, né, e qual é o tipo de resposta que a gente dá pra ambos. Eu concordo plenamente. E exatamente quanto Barbie tá apanhando, assim, de tipo, nossa, que horror, tipo, Barbie concorrendo como melhor filme e tudo mais, tipo assim, gente, dá uma avaliada, tipo, no geral, assim. E, tipo, será que se... eu tenho certeza que a Greta conseguiria tocar em todos esses temas que ele tocou, de uma maneira diferente, obviamente, mas que talvez ela ainda não seja permitida de fazer, sabe? E talvez ele não tenha que pedir essa permissão, ele já tem algumas vantagens ali de tratar sobre esses temas. Isso é só, quando vocês estavam falando, eu fiquei pensando sobre isso, assim. Agora, sobre romantização da prostituição, eu acho que não é esse caminho. Eu acho que ele usa o personagem, como ele lida com o sexo, como ele lida com a sexualidade, de uma forma muito mais livre, muito mais masculina no mundo de hoje, e que ela pode procurar por prazer, que pra ela é isso, que é uma forma que se um homem falasse mesmo, seria ok. Então eu acho que é romantização, eu acho que é lidar de uma forma que geralmente não é vinculado às mulheres, assim, né? Não há essa liberdade de lidar com o sexo de uma maneira não romântica, ou apenas por prazer, ou... Enfim, eu não vejo dessa forma. Eu acho que dentro da trajetória dela, ela começa a lidar de uma forma banal, como homens podem lidar. Eu acho que é isso, assim. Ela começa a trajetória dela dentro da prostituição da mesma forma que mulheres do mundo real começam, gente. Tipo assim, ela foi uma mulher expulsa de casa por X, Y, Z motivo. Aí ela, por motivos práticos de conquistar uma independência financeira, ela acaba optando pela prostituição para poder alimentar um filho, para poder ganhar dinheiro para ter uma moradia. E assim, é literalmente a mesma trajetória, só que dramatizada em um período diferente, com uma mutante, com o cérebro trocado e tudo mais. Então assim, quando você olha para lá e fala que está sendo romantizado, eu acho estranho, porque na verdade é o prático do prático que está sendo feito hoje nas ruas, que você consegue observar, e se você olhar para esse tipo de literatura, você vai ver que é bem isso que acontece. O outsider, ele precisa se virar da forma como ele pode, e porque o outsider tem que sofrer pra fazer aquilo que ele tá fazendo, sabe? Esse acho que é um dos pontos que ele levanta. A Bella Baxter, ela sai pro mundo, ela conhece o mundo e ela aprende a forma dela de sentir prazer. E as pessoas estão criticando uma coisa que acontece no mundo real, né? Assim, vocês estão romantizando, o Yorgos tá romantizando. Eu acho que, eu concordo com o Paulo, eu acho que não é muito por esse lado. Eu concordo total com o Paulo, que o Russo disse agora, mas eu acho que um ponto que pode estar trazendo essa interpretação de romantização aí pras pessoas é o bom humor do filme, assim. O tom bem-humorado que o filme lida com essas coisas ao mesmo tempo. Porque a Bella, beleza, ela tem o cérebro trocado e ela foi descobrindo prazer e tudo mais, e ela não tem toda essa noção de como a sociedade lida com essas questões. E ela chega lá e fala, nossa, então peraí, eu posso vir aqui, vou sentir prazer, vou ganhar dinheiro ainda. Ela vai interpretando tudo de uma maneira, nossa, mas pra mim tá ótimo, eu tô precisando de dinheiro agora. E ela vai indo, né, assim, no filme. Ela não é ela tem toda essa trajetória, Augusto, mas ela não é uma personagem que sofre por isso, no começo, né, quando ela, de início, ela fala, não, vamos prostituir. Ela não é aquela personagem, tá, beleza, porque eu tenho uma filha pra sustentar e eu vou precisar me prostituir. Ela não, isso não é um sofrimento na vida dela, ela descobre que ela tem essa opção e ela acha que é uma ótima opção pra ela naquele momento. E eu acho que o filme trata disso muito bem, eu concordo total com o que o Paulo falou, mas eu acho que as pessoas podem estar tendo essa ideia de romantização justamente pelo tom bem-humorado que o Yorgos leva, toda essa iniciação dela na prostituição, como ela descobre tudo isso. E eu acho que o Gustavo até falou, tipo assim, de que é uma coisa que acontece, né, da prostituição ser o caminho ali, e eu acho que o filme não vai por esse lado, tanto é que ela não precisa do dinheiro ali. A gente sabe que ela não precisa do dinheiro, que a gente descobre que ela não precisa do dinheiro, ela não precisava estar fazendo aquilo. E do jeito que ela tá sentindo prazer, do jeito que ela lida com o sexo, de uma forma tão banal e do tipo, se eu estou sentindo prazer é ok e tal, me parece, se você vê por uma visão masculina como um homem fazendo aquilo,
parece só o que ela tá fazendo, assim. Parece um jovem que tá bem com o corpo dele, tipo assim, nossa, eu tô transando, tô achando ótimo. Vou ganhar dinheiro? Vou, mas tá sendo uma brincadeira aqui pra mim. Eu acho que é mais isso do que ela, tipo assim, ela não tinha mais o que fazer. Sim, sim. Ela não tinha mais como se sustentar e entrou na prostituição. Ela lida disso de uma forma do tipo assim, tá, tô aqui, vou fazer, e é isso, assim, eu acho que o filme não cava nesse ponto ali. Pode ser feita uma leitura, mas eu acho que o jeito que ela recebe, que ela começa nesse mundo, é muito mais de experimentação do mundo do que necessariamente necessidade. É uma das coisas que ela faz porque ela quer fazer, porque ela quer conhecer tudo que ela puder. E aí eu volto no ponto de ela ser uma cientista, né? Como ela acaba o filme se tornando uma cientista, se preparando pra se tornar uma cientista, porque isso é o que ela é. A frieza dela vai fazer com que ela, a frieza e a curiosidade dela vão fazer com que ela trabalhe nessa área, com que ela seja melhor do que o pai, ou no caso, o avô, principalmente, porque ela descobre que ela eventualmente não precisa se mutilar pra fazer isso, né, como o pai fez e como o avô fez com o pai. Então, assim, ela nesse sentido, tem até o contexto meio de filhos que evoluem além dos pais. Ela é o pai, mas ela é o pai melhorado, porque ela, sem um conhecimento social, sem um conhecimento de mundo prático, ela é mais sensível e mais atenta ao mundo ao redor dela e às pessoas ao redor dela, especialmente as vítimas, as pobres, as prostitutas. Ela é mais consciente daquilo do que o pai, que é um cara muito mais frio, muito mais direto, até por conta da criação que ele teve, né? Ela supera a criação que o pai dela deu pra ela, né? Se ela tivesse ficado dentro da casa pro resto da vida, ela seria tão lascada quanto ele, mas como ela não ficou, como ela conheceu o mundo, ela se aventurou, ela evoluiu por causa disso. Ela vai ser uma cientista melhor do que ele, uma médica melhor do que ele, uma pessoa melhor que ele, mesmo não tendo noções sociais muito apuradas, ainda não tendo noções sociais muito apuradas quando o arco dela se encerra no filme, né? Vocês acham que aquela personagem da Margaret Qualley ela é colocada pra ter esse contraponto de, tipo, se a Bella Baxter tivesse ficado em casa, ela teria ficado daquela forma, se ela tivesse sido castrada, ela teria ficado sem as condições motoras dela e sem o desenvolvimento pleno como mulher, ou ela é colocada ali não pra um contraponto, mas pra... Porque eu sinto que é colocado como contraponto, já que ela aparece depois da fuga para suprir uma necessidade do doutor, né? Então, assim, soa como se fosse assim, olha, se a Bella tivesse ficado em casa, dedicada aos prazeres do homem e do lar, ela teria ficado atrofiada. Então, tem uma pegada assim, né? Eu acho que é mais para tornar ela o que é, tornar única. Bella Baxter. Tipo assim, se outra pessoa tivesse sido colocada na mesma situação, nas mesmas condições, ela seria igual a ela. Tipo, não. Bella Baxter é Bella Baxter. Eu acho que é só para tornar ela única e não a situação ou as condições, assim. Ela explora o mundo, ela descobre tudo porque ela é ela. Eu acho que é meio que... Pelo menos eu senti isso, assim. Eu tenho a mesma leitura também. E o finalzinho mostra uma indicação de que as pessoas, não sei se as mulheres, porque a gente fala muito do ponto de vista masculino, né? Mas as pessoas evoluem em ritmos diferentes. Elas eventualmente podem evoluir com os estímulos certos, mas elas evoluem em ritmos diferentes. O finalzinho dá a entender que ela vai evoluir também, mas ela vai evoluir à sua própria maneira. Ela não vai evoluir à maneira da Bella. A Bella é diferente. Então, ela também vai passar por um processo de evolução, mas vai ser diferente. E ela entra na história mais pra suprir uma carência, né? É mais sobre o espírito científico ficando de lado e virando um espírito de posse, né? Ele tá sentindo falta da Bella e ele arranja uma outra filha pra ele suprir essa carência, achando que arrumar uma outra filha vai suprir a carência da filha que ele perdeu. É mais uma crítica à família que o Yorgos faz bastante, né? Ele adora. Ele ama a família, né? Ele coloca a família em todos os filmes. Então, que é como é uma lógica errada. Como você fazer um outro filho só porque você não gosta de como o primeiro saiu, não vai fazer com que o primeiro volte pra você ou melhore, sabe? É mais uma crítica familiar daquelas que o Yorgos gosta bastante. Eu acho que é mais uma limitação também pro doutor, do tipo assim, eu fiz a Bella, eu faço outra. Tipo assim, não. Você não, exatamente. Não foi você que fez ela. Eu tipo concordo assim, total com o que isso. vocês falaram, era o que eu ia complementar. Eu acho que
Essa é a cereja do bolo também, cara. A Bela, pra ele, é uma experiência que deu certo. Não significa que ele vai conseguir repetir com outras pessoas. A gente vai tentar passar, são 11 categorias, então vou tentar passar o mais rápido possível, 11 categorias que o filme tá indicado. Eu vou falar a categoria e vou falar quais são os principais concorrentes dele e vou perguntar para o Paulo Ernesto e para os meus amigos Gusta e Lucas se eles acham que Pobres Criaturas é o favorito da categoria ou não. A primeira que eu vou falar é em trilha sonora, tá concorrendo com Indiana Jones, Assassinos da Lua das Flores, American Fiction e Oppenheimer. Paulo, e aí? Quem é favorito? Não é favorito, eu acho que não. Eu acho que é mais pro Oppenheimer. Todo mundo nessa? Concordo. Apesar das duas serem extremamente irritantes pelos motivos certos. Também concordo. Melhor maquiagem, tá concorrendo com Maestro, Opa Nariz, Sociedade da Neve, Golda e Oppenheimer. Lucas, e aí, é favorito? Cara, aqui eu acho que é favorito, hein? Aqui eu acho que já é de Pobres Criaturas já esse prêmio. Paulo, Tem que concorda? ganhar, né? Eu acho que sim. Eu acho que com esses competidores maestros, brincando, não. Eu acho que Ai, não dá. Melhor figurino, concorrendo com Napoleão, Assassinos da Lua das Flores, Barbie e Oppenheimer. Gusta. Gente, tem que ganhar. Pra mim, assim, é definitivamente o melhor. Se você pega todos os looks dela e coloca num desfile, você não precisaria de filme, entendeu? Se você pra joga levar... eles da janela da sua Mojo Dojo Casa House e eles ficam parados no ar, né? Exato. Não, sem chance. Nossa, muito foda o figurino desse filme. Concordo, mas eu acho que é uma das poucas coisas boas em Napoleão, é o figurino, hein? Talvez dê uma colher de chá aí pro Ridley Scott, vai saber. Então, eu acho que Barbie talvez possa levar nisso por pesquisa e divulgação durante o lançamento, todo esse cuidado que eles tiveram com a história da Barbie, com os figurinos e tal, talvez bata. Mas eu acho que tá entre Barbie e Pobres Criaturas. Eu acho que Napoleão não leva. Eu acho que os dois são muito fortes, assim, por motivos diferentes, assim. Eu também acho, tá entre as duas, tá entre Barbie e Pobres Criaturas e, nossa, Napoleão jamais, Deus me livre. Direção de arte, design de produção, Napoleão, Assassino da Lua das Flores, Barbie e Oppenheimer. Eu acho que não leva, porque eu acho que tem filmes muito grandes aí. Oppenheimer, Assassinos, eu acho que não é dele. Mas não sei apontar um certo, mas acho que não é dele. Eu acho que iria pro Oppenheimer. Mas eu acho que, cara, design de produção, se não ficar entre Pobres Criaturas ou Barbie, eu me jogo do prédio, porque falar que Oppenheimer tem um design de produção melhor do que Pobres Criaturas é um pouco sacanagem, né? Mas enfim. Cara, eu apostaria em Pobres Criaturas, viu, pra design de produção. Barbie seria merecidíssimo também, mas, cara, pra mim também tem que estar entre esses dois. Edição, concorre com Oppenheimer, Anatomia de uma Queda, Assassinos da Lua das Flores e Os Rejeitados. Eu também acho que esse é barbado, Oppenheimer vai levar. Eu acho que Oppenheimer vai levar, mas assim, aquela coisa, né? Nossa, que lista boa essa. Mas vai ser Oppenheimer. Eu acho que não leva, acho que todos os outros têm mais mérito nessa área do que em Pobres Criaturas não é um ponto forte, assim. Eu acho que dos outros sim, desse não. Eu adoro a edição de Assassino da Lua das Flores também. Ficaria feliz se a Anatomia de uma Queda levasse a edição, porque achei maravilhoso. Mas acho que é barbado, Oppenheimer. Anatomia de uma Queda, na minha opinião, da lista é o melhor. A edição é incrível, ele te deixa aquela pulguinha atrás da orelha, sempre, é muito bem montado. Você falou muito dos jogos de câmera e dos cortes perfeitos, assim. Mas não, vai pra Oppenheimer. Falando em câmera, fotografia, Assassino da Lua das Flores, Maestro, Oppenheimer e O Conde, por algum motivo. Gusta? Conde. Aqui eu acho que tinha que levar. Aqui é Pobres Criaturas. O Conde não vi ainda, tá na Netflix, né? Eu ainda não assisti. Eu acho que tinha que ir pra Pobres Criaturas. Eu acho que a fotografia do Yorgos é o must, é o que aparece primeiro dele, né? É a primeira coisa que salta. Então eu acho que tinha que ser celebrado assim. Cara, eu acho que é Pobres Criaturas, mas... Nossa, eu queria ver o Scorsese levando esse também. Eu queria ver o Scorsese levando vários. Esse filme é o novo Fabelmans. Esse filme não vai levar nada, é o novo Fabelmans. Mas se algum prêmio... Esse é uma das categorias que eu acho que Killers of the Flower Moon ainda teria alguma chance, assim, porque eu acho que a fotografia do filme é muito boa, cara, chama muita atenção. Mas Pobres Criaturas brinca muito mais com ângulos, né, e tem essa mudança, desde mudar a cor, Não, cara, Pobres Criaturas eu acho que é muito mais inventivo e que favorece muito mais a narrativa. E é engraçado que eles não puseram Barbie aqui só pra não dar duas indicações na mesma categoria pro Prieto, né, fotografou Assassino da Lua das Flores, fotografou Barbie, aí resolveram pôr o Conde. Cara, por quê?
Enfim. Eu gostaria muito que Pobres Criaturas ganhasse nesse, mas eu acho que Oppenheimer vai levar isso. Ai, e não queria. Fotografia? Eu também acho. Eu acho que vai, porque, tipo assim, fizemos uma coisa pura. Eles têm essa conversinha pra engatar e eu acho que vai engatar, mas não me pega. Ó, essa aqui é bomba. Roteiro adaptado. Barbie, Oppenheimer, Zona de Interesse e American Fiction. Barbie! Assim, eu acho que não eu acho que não leva. Aqui não. Aqui é impossível. Roteiro adaptado vai pra Barbie, que é um roteiro original, que não é um roteiro adaptado coisa nenhuma, né? E é isso, mas eu acho que Aqui eu acho que não é o momento deles levarem, não. Gostaria que fosse pra Barbie. Eu acho que ficaria com Oppenheimer também, mas... mas não vai levar aqui. Gente, Oppenheimer vai fazer tanto uma rapelação nesse Oscar. Vocês amam Oppenheimer? Só pra... Eu gosto muito de Oppenheimer. Eu gosto muito. Acho ok. Acho... Mas assim, não acho que foi o melhor filme da temporada. Eu acho que o Nolan tá se beneficiando muito de hype. Campanha. Eu gosto mais também, assisti 2 vezes, acho que o filme merece muito prêmio que vai levar aí, principalmente atuação, alguns técnicos, mas eu ainda prefiro Pobres Criaturas e Killers of the Flower Moon em quase todas as categorias. Eu acho assim, médio bom, sabe? Eu não acho o filme excelente, não. Eu acho ele médio bom, acho ele muito bem dirigido, acho que depois de Tenet qualquer coisa seria lucro, então assim, eu acho que o filme cresce muito por causa de Tenet, porque Tenet é horroroso, mas assim, ok, não era pra essa varrida que vai dar, não, mas a gente sabe como é que é. Essa aqui todo mundo sabe quem vai ganhar também, mas essa categoria, caramba, hein? Melhor direção, Nolan, Justine Triet, Yorgos, Jonathan Glazer e Martin Scorsese. Ah não, Scorsese. Não vai conseguir levar meu Deus. Vai esse pra ele, tudo bem? Todo mundo concorda? Vamos dar pra Scorsese. Vamos dar pro Scorsese, né? Não Troféu meia pantufa de melhor direção. Os únicos vencedores, Paulo e Martin Scorsese. Pronto. Mas é Nolan, né, gente? Eu não vou nem estender. Cara, vai ser Nolan. O Nolan vai levar, não vai... Essa categoria tá muito forte, caramba. Essa eu gostei bastante. Muito, muito, muito. Essa é até difícil. Melhor ator coadjuvante. Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Sterling K. Brown, Robert De Niro, Ryan Gosling. Vocês querem opinar também? Eu já tá... Paulo, o que você acha? Essa eu acho justa. Eu acho uma indicação, mas não é dele, claramente. Gusta, Lucas, mesma coisa? Mesma coisa. Eu assino embaixo. Vocês não estão vendo porque o podcast é em áudio, mas estou esfregando as mãos aqui. Melhor atriz principal: Annette Bening, Emma Stone, Sandra Hüller, Carey Mulligan e Lily Gladstone. Aliás, vou refazer. Emma Stone e Lily Gladstone. Olha, sinceramente, se qualquer uma das duas ganhasse, eu ia estar tranquilo. Eu tô tranquilo, não vou sofrer com nenhum, assim. Eu acho que é mais difícil da Lily ter outra indicação nessa categoria. Eu acho que a Emma, com papéis menores, consegue entrar. Eu acho que a Lily, não sei. Porque é um papel muito feito pra ela ali, muito... Eu acho que, como vocês falaram que era o papel da vida da Emma Stone, eu acho que esse é o papel da vida da Lily, talvez. Então eu fico meio dividido nessa categoria. Eu acho que as duas fazem um trabalho muito bonito, muito diferente, mas é isso. Mas é porque muro apenas, não apenas. É que o Margot Robbie, cadê Margot Robbie? Porque assim, tô brincando. E tem outra questão, que é assim, a Emma já tem. E de vez em quando a academia leva isso em consideração. Então, eu tô total no muro nessa. Eu não tenho a menor ideia. Tô esperando o SEG. Eu acho que o SEG vai ser definitivo pra decidir isso, mas eu não tenho a menor ideia de quem vai levar o SEG e, por consequência, eu não tenho a menor ideia de quem vai levar o Oscar. Vai ser uma das duas. Vocês acham que dariam pra Lily pro Martin Scorsese? Pra Assassinos levar alguma coisa? Pra ser a única vitória do Assassino da Lua das Flores? Faz sentido também. Também seria um argumento. E aí, Gusto, o que você acha? Tá no muro também? Não tô. Eu acho que tinha que ir pra Lily Gladstone, porque você já falou que a Emma Stone tem um prêmio, e eu acho que a maioria dos atores não ganham Oscar pelos principais e pelos melhores papéis deles. Então, se já é uma cultura do Oscar, pra que quebrar isso agora? Muda, entendeu? Aliás, não muda. Não muda. Continue. Você dá o prêmio pra Lily Gladstone, que fez um papel, eu concordo com o Paulo, que é difícil ela ter uma nova indicação, pode ter futuramente, mas a Emma Stone é assim, né, queridinha, ela com certeza vai ser indicada futuramente. A narrativa é essa mesmo, cara, eu acho que a Lily Gladstone dificilmente vai conseguir ser indicada de novo, assim, tão fácil, né, quanto a Emma Stone e tudo mais, mas, cara,
Qualquer uma das duas que ganhar, eu vou gostar demais, assim, tô torcendo pras duas, mas eu, no fundo do coração, tô querendo uma Emma Stone agora, depois que eu vi Pobres Criaturas. Nossa, me pegou muito, assim. Eu acho que o papel dela é tão fantástico que eu também fico com essa dor no coração. O da Lily é também muito bom. Vou repetir vocês, qualquer coisa que der entre essas duas aqui vai ficar... E leva a Annette Bening, já pensou? Mas assim, qualquer uma dessas duas aqui eu vou ficar de boa com a vitória e vou ficar triste porque a outra perdeu, porque assim, a gente vive falando Oscar, não considera só o Oscar, blá blá blá, mas assim, pensar que a performance da Emma Stone por esse filme não vai ser premiada, dá um aperto no peito, assim, cara. A Emma Stone nunca teve tão bem na vida e é uma atriz que eu gosto bastante, sabe? É aquela coisa assim, falar que ela ganhou por La La Land, que ela não vai ganhar por Pobres Criaturas, é uma coisa que me incomoda profundamente, mas é isso aí, né? E só um comentário dessa categoria, que a Sandra Bullock tá por Anatomia, certo? Uhum, sim. E não está sendo discutida, tipo assim, a possível vitória dela. E eu acho uma interpretação muito semelhante à da Frances McDormand em... O 3 Anúncios para um Crime, né? Três Anúncios para um Crime. Não, é Nomadland, É porque ela tem 3, né? Ela tem 3, Nomadland. Aham. Que ela ganhou, que eu acho que é uma coisa mais naturalista ali, mais... documental, quase. Fantástica também. Se ela ganhasse também, eu também ia ficar maravilhado. Assim. Nossa, eu acho ela tão foda. Não, se ela ganhar também, eu vou achar fantástico, maravilhoso, assim. Ela é incrível, tá espetacular. Mas eu acho que a disputa tá mais entre Emma Stone e Lily Gladstone. Melhor filme, tem conversa ou é Oppenheimer? Paulo. The Oscar goes to... Eu não queria que o Oppenheimer ganhasse esse, não. Parabéns. Mas o seu do coração aí. O meu, que eu mais gostei... O seu prêmio Paulo Ernesto de melhor filme. Os Rejeitados, aqueles assim, ele me marcou, eu acho que... Nossa, ninguém vai... Não, você para. Eu sou de outro festival, cara. Que tô brincando. Eu acho muito bom o Bong Joon-ho, né? O Bong Joon-ho foi dar uma entrevista, foi falar sobre Oscar, não sei o quê. Eu não sei se isso foi antes ou depois de Parasita, mas foi falar sobre Oscar, alguma coisa assim. E aí respondeu a pergunta e falou, não sei o que, é legal, indicação, premiação. Mas assim, o Oscar é uma premiação muito regionalizada, não conta muito assim. Achei maravilhoso ele falar. Se for olhar por esse lado, não existe nada globalizado, acabou, pronto. Go local. Ele tava querendo dizer, tipo assim, não tem 10% da diversidade do respeito ao cinema que tem Veneza, que tem Berlim, que tem, sabe, Sundance. Eu acho que é meio essa. Gusta, e aí? Rola esperança pra melhor filme? Eu acho que não. Eu acho que vai ser Oppenheimer mesmo. Oppenheimer filme, Oppenheimer diretor, né? Vai pros dois. Pelo menos esses são carimbadinhos. Eu já espero o Nolan subindo já. Todo mundo aplaudindo. Tomara que errem de novo, né, a ficha. E aí falem, Oppenheimer, porque La La Land era assim, né? Eu adoro essa história pra mim. Porque La La Land era... Todo mundo achava realmente que La La Land ia ganhar. E aí fala, né, Oppenheimer. Aí, de repente, sobe de novo alguém e fala, não, é Os Rejeitados. Aí o Paulo... Inclusive, tinha Emma Stone no meio, né? Meu Deus, nossa, velho. Parabéns. Inclusive, tinha Emma Stone no meio, né? Porque o cartão que leram lá do La La Land era o cartão da Emma Stone, vencedora de melhor atriz. Sim, ela é histórica, né? Atemporal, Emma Stone. Enfim, mas Lucas, e aí? Podia levar também. Eu ia ficar tão... Nossa, eu ia... pular de alegria, mas... gente, esquece. E aí, Lucas? Não vai ganhar, não. Vai pra Oppenheimer mesmo, mas, cara, aqui eu queria Killers of the Flower Moon. Eu ficaria feliz com vários outros que não Oppenheimer, pra te falar a verdade, vários outros. Mas é o tipo de coisa também, que a gente já fica, já sei como é que é, a gente já sabe como é que é, tá tudo... Só se a Apple virar de cabeça pra baixo aí na campanha, e eu acho que tá muito em cima pra isso, mas Coda foi exatamente assim, né? Coda, a Apple botou toda a grana do mundo no último mês em campanha e levou o PGA e todo mundo... Como caralho esse filme levou o PGA? E aí ganhou. E aí, ok, todo mundo passando, todo mundo da academia passando Errorex na ficha, tirando os filmes, colocando Coda em primeiro lugar. É possível. Chegou o DVD na casa de todo mundo. Exatamente. Chegou chocolatinho, igual tô mandando pra maestra. Mas esse ano, até então, não está dando certo para Netflix e Bradley Cooper, então vamos manter as esperanças. Imagina se o maestro ganha. Claro que eu votei, mano, mandou chocolate. Paulo, muito, muito obrigado pela sua participação aqui, sempre um prazer recebê-lo. Vamos ver se a gente não espera um ano de novo pra receber você de novo aqui. Valeu por disponibilizar o tempo. Deixa aí o espaço para você divulgar
divulgar o que você quiser, o Flix, a rede social, os trabalhos, tudo que você tiver, o espaço é seu, a casa é sua, valeu por ter vindo. Obrigado pelo convite mais uma vez, é sempre bom conversar com vocês, debater esses pontos de vista. É muito legal, porque às vezes eu produzo conteúdo ali, né, diretamente para as pessoas, não tem essa troca, assim, que é muito legal. Então, muito obrigado pelo convite. Volto antes de um ano, quando Os Rejeitados ganhar o melhor filme. Não vai ganhar, mas eu volto antes. E é isso, se vocês quiserem ver o que eu tô produzindo pro TikTok no Paulo Ernesto, pro Instagram no Paulo Ernesto. Tem um O antes. E tô nas redes de cinema, no Cinemark, Cinépolis, UCI, com o Flix Channel. Trago uns joguinhos, umas brincadeiras pra entreter o público antes do filme começar, antes dos trailers. E é isso, muito obrigado. E agora é com vocês. Já assistiram Pobres Criaturas? Gostaram? Então vamos estender essa conversa no Instagram ou no Twitter, @meiapantufa, que a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Augusta. Tchau. Tchau, Lucas. Tchau, galera. Tchau, Paulo. Tchau, tchau. Lembre-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferido, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. E agora a gente tá também no YouTube. Então, se essa é a sua plataforma favorita, dá uma passadinha lá, porque todos os episódios estão disponíveis em áudio. Terça-feira que vem a gente tá de volta com mais Meia Pantufa pra vocês. Daqui a pouco tem muita areia no Meia Pantufa, hein? O Gusto e o Lucas quase que não se aguentam mais de imaginar as areias, os vermes. Tá chegando, tá chegando. Tchau, até terça. Este podcast conta com locuções de Carla Leão e Lucas Meleiro e edição de Luiz Leão.